de Deus é especial. Mas eu aprendi que existem palavras que Deus determina para determinadas situações. Né? Existem mensagens que vêm num momento muito oportuno da nossa vida. E eu creio que nessa noite você tem uma palavra que vai de encontro com algo que você está buscando de Deus. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Os irmãos acharam de amém? Aleluia. Está escrito assim, irmão, sexta carta da igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Cubra a sua cabeça. Ó Deus, esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Eu tenho certeza, Deus, que pessoas aqui, elas precisam dessa palavra. E ela é uma palavra muito reveladora, muito importante. E eu creio que ela vai edificar vidas aqui. Eu te louvo e te agradeço por isso. E te peço a direção ainda maior do teu Espírito Santo nessa hora, trazendo toda a mente, todo o coração diante de ti, para serem ministrados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós podemos sentir a unção do Espírito Santo neste lugar. Amém? Há algo tremendo do Espírito para a nossa vida nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala em 3 situações. A palavra de Deus, ela tem um propósito de exortar. Exortação é uma forma de Deus tratar com o cristão. É uma forma de Deus despertar o crente e corrigi-lo com amor. A segunda forma que a Bíblia diz que Deus fala é da forma de consolação. A primeira é exortação, a segunda é consolação. Quando a pessoa está passando por um momento de perda, num momento de prejuízo, num momento de tristeza, Deus envia uma palavra de consolação e vem tratar com a nossa tristeza, tratar com a nossa dor naquele momento. Mas a Bíblia também fala que Deus fala para edificação, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos subir mais um degrau em direção ao conhecimento e à experiência com Deus. Nessa noite, irmão, nós temos uma palavra de edificação espiritual. Nós não queremos exortar ninguém, nós não queremos consolar também ninguém, mas eu quero nessa noite que a sua vida seja edificada, que você nessa noite possa sair daqui com uma visão maior do que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Eu gosto muito de pregar por revelação. Eu sei que algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas pensam que revelação é uma coisa duvidosa. O pastor gosta de falar de revelação, de visão. Nós sabemos, irmãos, que existem várias maneiras de pregar. Existem 3 situações também que são muito comuns na pregação. A primeira, quando o pregador está feliz por pregar o que ele quer. A segunda, quando o povo está contente de ouvir o que queria. E a terceira, de Deus está feliz por ter feito o que ele queria. E nessa noite eu quero que Deus faça o que ele quer fazer. Eu não quero pregar o que vai me alegrar. Ainda que a vontade de Deus nos alegra, mas a vontade de Deus deve prevalecer em toda situação. Eu não quero que você se alegre porque você vai ouvir o que você queria.
Mas eu quero que você ouça o que Deus quer fazer na sua vida. Eu gostaria que você, nessa noite, entendesse que Deus mandou te dizer isso. Que realmente Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu disse que eu gosto de pregar com revelação, porque todos os pregadores sabem pregar em qualquer texto da Bíblia. Eu já vi pregadores, irmãos, pregar de várias formas. Mas uma coisa que nós devemos entender é que cada igreja tem um anjo. Ainda que as pessoas às vezes não entendem isso. Cada cidade tem um anjo governante. Cada país tem um anjo governante. Cada bairro tem um anjo governante. E esses principados, que são parte de Deus e parte do maligno, determinam a vida do lugar. Por exemplo, se você olhar para alguns países, você pode identificar qual potestade maligna que está reinando ali. Em alguns lugares a prostituição, em outro lugar a violência, outro lugar a pornografia. São entidades malignas que estão dominando territórios. E quando Deus está fazendo alguma coisa, você nota que é diferente. Você percebe que há um mover diferente. Há algo diferente acontecendo. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de pregar aquilo que Deus falou comigo. Eu não gosto de pregar, vamos dizer assim, uma palavra que eu me sinta bem. Eu gosto de pregar uma palavra que eu sinta que Deus se sentiu bem, que Deus fez o que Ele queria fazer. E nessa mensagem que Deus colocou no meu coração, existem duas coisas principais que eu vou falar nessa noite. Mas eu quero falar de 5 coisas. Mas 2 coisas foi o que Deus deixou bem claro para mim que Ele quer fazer na sua vida. A primeira coisa, irmãos, que eu li em Apocalipse, que nós temos aqui uma palavra profética. A Bíblia Sagrada, ela é uma palavra profética, ela é uma profecia. Muitas pessoas entendem que profecia é prever o futuro. Muitas pessoas imaginam que, eu quero ouvir uma profecia, uma previsão do futuro. A palavra profética que Deus nos dá muitas vezes é uma palavra de esperança, uma palavra que você tem que realmente tomar posse. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo trabalhados por Deus. E nós podemos ouvir, acreditar, e ouvir, e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nessa noite Deus colocou no meu coração que Ele tem uma porta aberta sobre a sua vida. E ninguém pode fechar. Às vezes nós estamos passando, irmãos, por situações que nós não conseguimos ver o que Deus tem para a nossa vida. Talvez hoje você chegou como tantos outros dias, esperando o acontecimento do culto. Mas Deus manda te dizer que existe uma porta aberta para você. Existe algo que Deus quer fazer para você. E muitas das vezes nós pensamos, mas eu sempre sei que Deus tem alguma coisa para fazer na minha vida. Mas eu não sei o que Deus quer fazer contigo hoje. Mas Deus manda te dizer, essa primeira palavra profética para você, existe uma porta aberta na tua vida e ninguém pode fechar. Às vezes nós passamos por momentos, irmãos, de incerteza. Os problemas são ciladas espirituais da nossa vida, em que nós podemos tomar como problema, como empecilho, ou nós podemos tomar como desafio para a nossa vida. Todo problema, quando é colocado diante de Deus, Deus pode dar uma grande vitória. Eu vejo que as pessoas às vezes pensam assim, eu estou passando por um problema, agora vai ficar tudo mais difícil. Para Deus não há dificuldade. Ele é chamado de Senhor. Senhor de todas as coisas. Ele tem a chave na mão. E o que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas também o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Nós temos que ter essa visão
que nós precisamos tomar posse dessa verdade. Tome posse dessa verdade hoje. Deus tem para você uma porta aberta. O que Deus tem para te dar, ninguém pode roubar de você. Tem pessoas que vivem com medo. Eu estou com medo disso, com medo daquilo. O medo é uma armadilha do adversário. O medo leva-nos a desacreditar das promessas. O medo nos faz pensar que Deus está dormindo. Mas lembre, meu amado, Jesus está no barco da tua vida. Não importa o que você esteja vendo acontecer, na hora certa, no momento certo, Ele vai dizer: vento, acalme-se, mas acalme-se, e vai acontecer o teu milagre. Essa é a primeira coisa que Deus colocou para te dizer. A segunda coisa, irmãos, que temos nesse texto, o livro de Apocalipse está falando a respeito da igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte: eu sei das tuas obras, e eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra. Nenhum crente é super-homem. O mal da gente é pensar que quando nos tornamos crentes, nós nos tornamos super crentes, super fortes. Nós somos pequenos, sim. A nossa humildade nunca pode deixar de existir na nossa vida. O grande erro do gigante Golias foi achar-se grande demais. Quando ele se deparou com um garoto pequeno, um menino de gentil aspecto, de aparência sensível, o gigante Golias cresceu ainda mais. Mas ele não sabia que ali estava um jovem, humilde, mas que temia aquele que é grande, que é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, irmãos, que não é a nossa força, mas é o poder de Deus que nós acreditamos. Nenhuma pessoa será derrotada se ela engrandecer o Deus que ela serve. A partir do momento que você exalta o teu Deus, a partir do momento que você reconhece: eu sou pequeno, meu Deus, mas eu acredito num Deus grande. Você é um valente de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas perdem isso no decorrer da sua vida. Elas acham que elas têm capacidade. Paulo disse que a nossa capacidade vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus. A tua capacidade vem de Deus. Se tirar de nós o sopro do Deus Todo-Poderoso, nós deixaremos de existir. Então, meus amados, o que temos, o que somos, é Ele que fez, é Ele que faz. Essa igreja de Filadélfia, ela tinha essa característica. Ela tinha pouca força. Era uma igreja frágil, mas não negava o nome do Senhor. O importante não é nós demonstrarmos a nossa grandeza. O importante não é demonstrarmos que nós somos aparentemente capazes. O importante é não perder a confiança. Não perca a confiança no teu Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, adore a Ele. Eu contei para vocês aqui uma parte da nossa luta, a viagem a Bom Jesus da Bacuana, e algumas pessoas talvez não estavam aqui no dia que eu falei. Irmãos, eu fui pregar em Bom Jesus da Bacuana. Chegando lá, antes de chegar lá, o nosso carro quebrou. Nós tivemos muitos livramentos nessa viagem. Meu carro quebrou de uma tal maneira que ele precisou voltar rebocado para a Volta Redonda. E o segredo foi que o motor tinha ido embora. Ou seja, 3 mil, depois eu descobri que seria 4 mil reais de prejuízo. Eu subi no púlpito para pregar, o pastor Geomílio não sabia onde botava a cara, porque ele tinha me dito: pastor, vou te ajudar com 200 reais de gasolina. E eu estava voltando de lá com 4 mil reais de prejuízo. Quando acabou o culto, ele veio me dar um abraço e disse assim: pastor, eu estou tão desconcertado, porque eu te convidei para pregar e te dei 200 reais de gasolina. O senhor está voltando com 4 mil reais de prejuízo. Se o senhor não tivesse vindo aqui,
O senhor não teria tido esse prejuízo. Eu falei, meu irmão, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque o meu carro não é meu, é de Deus. Ele me deu, ele faz o que ele quiser nesse carro. Eu não nasci com carro. Se eu for ficar de pé, eu vou ficar de pé. Se eu for ficar de carro, eu vou ficar de carro. Eu sei que louvado seja o nome do meu Senhor. Irmão, chegando em Barra Mansa, começamos a aventura de arrumar o carro. Faz aqui, faz o orçamento ali, faz o orçamento aqui. A moto estava estragada e eu falei, meu Deus, eu estou sem a moto, estou sem o carro. Quando eu fui ver o conselho da moto, R$ 1.600. Eu falei, meu Jesus Cristo, 4.000 do carro, mais 1.600 da moto, 5.600. Jesus, o que é isso? Eu falei, mas você quer saber de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus começou a mover quando nós começamos a louvar o nome dele. Chegou na Honda, fui lá, liguei para o rapaz e falou, olha pastor, esse bico da bomba injetora custa R$ 600. Eu falei, me dá ele aqui. Aí meu irmão falou, vamos levar em tal lugar. Chegou lá, o bico estava bom. O mecânico falou, leva de volta, esse bico está novo. Chegando lá, o rapaz da Honda falou, pastor, tem uma bomba aqui, eu vou testar na sua moto e vamos ver o que vai acontecer. Testou. O conserto da moto, que era 1.600, ficou por R$ 30. Aí foi a vez da Zafira do carro. Levei para a oficina, procurei o mecânico aqui, ali. Irmãos, o conserto da Zafira já caiu para R$ 2.000. Sabe por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor. A gente às vezes fica reclamando, não sei o que vai acontecer. Meu amado, você tem um Deus. Ele está de olho no que você está passando. Ele sabe da sua fraqueza, sim. Ele sabe do seu limite, sim. Ele sabe que você tem um limite para chegar. Mas se você não louvar o seu nome, se você não exaltá-lo, você vai deixar que essa porta se feche para a sua vida. Mantenha essa porta aberta que Deus te dá. Essa porta está aberta. Louve o Senhor, porque essa porta não pode ser fechada. A terceira coisa que Deus falou no meu coração, colocou no meu coração, nós temos, irmãos, que guardar o que é ministrado. Guardar a palavra. Eu fui pregar em Bananal há 25 anos atrás. Eu era novo ainda no ministério. Eu fui convidado para pregar em Bananal. E uma mulher estava ministrando no culto caseiro. E ela disse para mim, a senhora é meu jovem. Eu ainda era jovem naquela época, 23, 24 anos. Jovem, Deus quer que você seja sempre firme e constante. Seja constante na sua fé. Não pare de ser constante. Nunca mais desistimos. Todas as vezes que eu tenho aqueles momentos de dificuldades, de oposições, de problemas, eu lembro, Deus me disse que eu tenho que ser constante. E eu vou até o fim. Nós não podemos deixar de guardar a palavra. Nesta noite, Deus já te deu a primeira palavra profética, tem uma porta aberta na tua vida, e ninguém pode fechar. Agora, não é você sair daqui hoje, encontrar o primeiro problema e falar, tá vendo? Cadê a porta? O pastor falou que não tem porta aberta, mas daí, está tudo com problema. Meu amado, o que Deus fala, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. O que Deus mostrou, Ele vai fazer. O problema é que nós, às vezes, nós andamos pela carne. Nós não andamos pela fé. Nós andamos pelo sentimento. A fé não é sentimento. Tem muitas pessoas que confundem fé com esperança. A fé traz esperança, mas a esperança não é fé. Meu querido, qual a diferença? A esperança tem a ver com possibilidades. Quando você tem a esperança, eu tenho esperança de um bom emprego, porque eu tenho uma formação. Eu tenho esperança de conseguir aquela vaga, porque eu mandei meu currículo, e o meu currículo é bom, e tem alguém que me conhece. Isso é esperança. Mas a fé é desafiadora. A fé é apropriadora. A fé parece loucura aos olhos dos homens. Eu não conheço ninguém naquela empresa.
Existe um Deus que transforma circunstâncias em bênção. Eu tenho um Deus que transforma problemas em vitória. Eu tenho um Deus que transforma a porta fechada em portas abertas. Eu tenho um Deus que tem portas para abrir aonde não importa. Isso é fé. A fé é capaz de transformação. Então, meu querido, nessa noite, guarde a palavra da fé que está no seu coração. Não importa se você vai sair daqui amanhã, e amanhã você vai ter um montão de problemas. A palavra de Deus é maior. A promessa de Deus na sua vida é maior. Eu quando vejo pessoas, irmãos, passando por lutas, a gente fica vendo como é tão fácil desistir. É muito fácil a pessoa dizer assim, eu prefiro desistir. Mas, meu querido, a Bíblia fala, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde você andar. Então, seja forte, seja corajoso. É parecido, irmão, da atitude do mal com aquele cachorro que avança em você e ele espera a tua reação. Tem pessoas que quando o cachorro avança nela, a reação dela é sair correndo. O que o cachorro faz? Corre atrás e corre o calcanhar. Mas se o cachorro avança em você, você para, olha nos olhos dele, que você ameaça, uma das coisas que ele costuma fazer é regredir, é recuar. Então, diante do problema, tenha fé em Deus. Levante a cabeça e diga, Deus tem uma porta na minha vida. Ninguém pode fechar aquilo que Deus prometeu. Ninguém pode tirar da minha vida o que está determinado por Deus. O que Deus prometeu vai cumprir na tua vida. O que Deus ministrou na tua vida é verdadeiro, é fiel e vai te cumprir. Ainda que tenha problema, meus irmãos, nós temos que aprender a transformar situações pela fé. Eu quero ainda, antes de chegar ao quarto e quinto ponto, existe na Bíblia circunstâncias transformadas pelo poder da fé. Deus muda a circunstância quando nós cremos. A Bíblia registra que Ezequias, ele estava determinado a morrer. Diz a Bíblia que o profeta Isaías foi até a sua casa e disse a ele, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías sai, Ezequias vira para a parede e começa a falar com Deus. Deus, tenha misericórdia. Eu sempre fui teu servo. Oh Deus, me ajuda. Tenha misericórdia da minha vida. Deus ouviu a oração de Ezequias. A Bíblia fala que quando Isaías ainda estava dentro do quintal de Ezequias, estava perto ainda da residência, o Espírito Santo falou para o profeta Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo e eu vou mudar a situação dele para mais alguns anos. Meu amado, a sua boca, quando a palavra da fé está na tua boca, ela muda as circunstâncias. Nós temos que aprender a acreditar nisso, para o nosso bem, não para a nossa exaltação, mas para que nós possamos desfrutar do que Deus prometeu. Deus tem dito para você insistentemente nessa noite, eis que eu coloquei para você uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Então, meu amado, não permita que nada venha fechar essa porta, porque Deus prometeu. A quarta coisa que Deus colocou no meu coração, irmãos, ele fala aqui uma coisa muito decepcionante que existe. Ele diz assim, versículo 9, eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Meus amados, a coisa mais possível que tem hoje são aqueles irmãos que não avançam e nos querem também desanimar. Quantas vezes nós estamos com alegria no coração? Quantas vezes nós estamos animados a seguir em frente e ver aquela pessoa dizendo assim, mas será? Sempre semeando uma palavra. Isso não pode acontecer. Isso aí é difícil. Isso aí, você está enganado. Meu amado, cuidado com as palavras que tentam tirar de você a sua convicção. Você tem que ter a tua fé
que o teu Deus prometeu te dar vitória. Não importa de onde venham as palavras, ainda que do meio de pessoas religiosas. O mal da gente, irmãos, é pensar que todo religioso é sincero. Nem todo religioso é sincero. Por sinal, o verdadeiro cristão, ele nem é religioso. Porque religioso é o diabo. A Bíblia fala que Satanás crê em Deus, mas não obedece. Ele reconhece que Deus existe. Ele conhece Deus muito mais do que a gente. Mas ele não tem nada com Deus. Nós vamos encontrar, meus queridos, no caminho da fé, pessoas que vão te levar para frente. Pessoas que vão te dizer assim: meu irmão, isso mesmo. Vai em frente. Meu irmão, não desanima. Olha, tenha coragem. Deus é contigo, Deus é fiel. E você vai ser vencedor. Você vai encontrar essas pessoas. Mas você, infelizmente, vai encontrar pessoas que elas já são amaldiçoadas por natureza. Elas guardam nas suas próprias vidas a marca da derrota, a marca da tristeza, e vivem querendo desanimar pessoas, vivem querendo ministrar uma palavra que vem tirar tudo que Deus prometeu. Meu amado, seja você e Deus. Tenha convicção de quem você é diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Seja como Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo. Vamos haver pessoas como a mulher de Jó, que vão tentar nos fazer dizer coisas horríveis a respeito de Deus. Vão aparecer pessoas que vão tentar dizer: amaldiçoa o teu Deus. O seu Deus o fez. O seu Deus é isso, o seu Deus é aquilo. Seja como Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que Deus está sentado no seu trono e está governando tudo muito bem. Assim dizia irmão João Wesley. Às vezes as pessoas ficam aí encabuladas com tantos problemas, mas têm a sua própria fé, a sua própria convicção. Aqui, nessa carta à igreja de Filadélfia, o Espírito Santo, através de João, ele está dizendo: olha, eu vou fazer com que aqueles mentirosos, religiosos, acabem vendo que você é diferente. A Bíblia fala, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus, chega a hora que até os nossos inimigos vão ter que glorificar o Deus da nossa vida. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio, irmãos, que um crente não pode ser envergonhado. O verdadeiro Filho de Deus jamais será envergonhado. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com seus invejosos. Eu encontro com um crente dizendo: eu passo por muitas invejas. Eu tenho muitos invejosos que não querem meu bem. Meu querido, Deus vai transformar essas invejas que tem de você em vitória e honra. Deus vai honrar você de tal maneira que essas pessoas vão ter que admitir: só pode ter sido Deus que fez isso. A Bíblia fala no 5º ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com você. Eu disse que existiam 2 palavras proféticas. A primeira é que tem uma porta aberta na tua vida e que ninguém vai poder fechar. E a 5ª coisa, que é a segunda promessa, segunda palavra profética: você vai ser honrado por Deus. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai mostrar para todas as pessoas que queriam teu mal, todas aquelas pessoas que pensavam em ver você para baixo, eles vão ter que ver você honrado por Deus. Deus nos honra. Quando você examina a vida de José aparentemente passou por humilhação. Aparentemente os irmãos de José desfizeram dele. Aparentemente a mulher de Potifar difamou ele. Aparentemente ele foi humilhado na prisão. Mas todos nós sabemos qual foi o fim de José. Deus tinha uma honra para José.
E ele foi colocado como governador do Egito. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem uma honra para a sua vida. Ainda que estão tentando humilhar você, ainda que estão tentando tirar o brilho que você tem de Deus, você será honrado por Deus. Deus vai honrar a sua vida e vai te colocar em posição de honra. Vamos ver nessa noite, meus filhos. Vamos ficar de pé. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. A primeira palavra profética, uma porta aberta para você e ninguém pode fechar. E a segunda, Deus tem uma honra reservada para a sua vida e que ninguém poderá tirar de você o brilho que Deus determinou para a sua vida. Eu quero nesse momento estar orando por você, estar pedindo ao Senhor que venha abençoar a sua vida. Eu não sei como você está e como você entrou nessa noite, mas eu quero estar orando por você. Se nessa noite, meu querido, você deseja que nós estejamos orando pela sua vida, essa palavra é uma palavra muito específica, uma palavra muito direta. Mas se nessa noite algo mexeu com o seu coração nessa palavra, eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que venha concretizar essa aliança contigo, que venha ungir esse propósito que está na tua vida e que você receba essa palavra. Se tem alguém nessa noite, irmão, que quer receber essa oração, vem aqui à frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Tem uma porta aberta para a sua vida. Ninguém pode fechar essa porta. Por mais que tentaram, por mais que lutaram, por mais que idealizaram, por mais que sonharam com isso, o maior é o Deus da sua salvação. Deus tem essa porta aberta, ninguém vai poder fechar. Você pode ter pouca força, mas você confia no valor desse Deus.